Olá, estamos iniciando mais um Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em Direito Civil e Previdenciário, e hoje vamos falar sobre um tema que une a fragilidade do corpo com a força dos laços afetivos: o direito à saúde e os impactos na família. O que acontece quando a doença bate a porta e a busca por um tratamento digno transforma a rotina de todo o lar? Como o direito pode ser o remédio jurídico para proteger quem a gente ama? E para tratar desse tema conosco no bloco Conexão Jurídica, eu conto com a participação do Dr. Matheus Freitas, advogado especialista em Direito à Saúde, e da nossa comentarista, a doutora Rogéria Bueno, advogada previdenciária. Sejam bem-vindos, doutores. Obrigado, Luciana. Primeiramente, agradecer pelo convite, estar aqui participando do Vidas e Direitos, sobretudo para falar de um tema tão importante como o direito à saúde, e me coloco à disposição aí para as respostas às perguntas que vocês tiverem. Muito obrigada, doutora Luciana. Prazer, doutor Matheus. Tenho certeza que esse tema hoje vai contribuir muito para quem está nos assistindo. E quando uma família enfrenta uma doença grave, a pressa pelo tratamento esbarra muitas vezes em questões burocráticas, principalmente quando a medicação ela não está na lista do SUS. Aí que a justiça entra. E para tratarmos desse tema, e para iniciarmos, entender um pouco desse contexto, doutor, o que define o tema 106 do STJ para fornecimento de remédios fora da lista do SUS? Bom, perfeito, Luciana. O tema 106 do STJ, ele traz 3 requisitos. O primeiro requisito é o laudo detalhado, para que o juiz analise e verifique a possibilidade de concessão ou não daquele benefício em favor da parte. O segundo requisito é a hipossuficiência da parte, que seria ela comprovar que ela não tem condições financeiras de arcar com aquele custo. E o terceiro é muito óbvio, que é o medicamento ter o registro na Anvisa. Então, os juízes fazem uma análise do laudo, e nesse laudo, geralmente, eu solicito para as partes que conste o tipo de tratamento que ele já se submeteu antes dessa nova prescrição. Então, basicamente, é assim que funciona o tema 106 do STJ. Perfeito. E o importante, é que quando essas pessoas estão em busca da medicação, elas provavelmente também estão afastadas dos seus trabalhos ou estão impossibilitadas de exercer alguma coisa, e elas sim terão direito ao auxílio doença se elas forem contribuinte individual ou se daqui a pouco elas eram empregadas, Então, no período de afastamento da empresa. Então, é importante que o direito à saúde também caminhe junto com o direito previdenciário. É muito importante, doutora. Até na questão do ponto de vista de família, essa incapacidade financeira, ela também tem que considerar o dever de solidariedade familiar entre os parentes, porque ela precede ao dever do Estado. Mas isso não quer dizer que a família ela precise esgotar todos os recursos, empobrecer, digamos assim, para custear um tratamento, que a gente sabe que é um tratamento, muitas vezes, de alto custo. Então, tem que fazer uma análise disso, considerando também esse dever de solidariedade familiar. Doutor, o tema 1234 do STF altera contra quem devemos entrar com ação? Sim. O tema 1234, ele é posterior ao tema 793 do STF. Durante muito tempo, o tema 793 foi quem norteou esse tipo de processo. Então, tratava exatamente da solidariedade entre os entes. A opção de ingressar, contra quem ingressar, era do autor da ação. Então, ele podia escolher se ele queria ingressar contra o Estado, o município ou a União. E o tema 1234, ele surge a partir da quantidade gigantesca de processos que foram distribuídos envolvendo medicamentos, sobretudo de alto custo. Então, o STF, basicamente, ele optou por organizar essa responsabilidade. Tá? Então, hoje, existe uma demanda de um determinado valor que é de competência da Justiça Estadual, e a partir de 210 salários mínimos, falando pontualmente, que é anual o tratamento, passa a ser responsabilidade da União, e por isso o processo ele é distribuído no âmbito da Justiça Federal.
E a importância também de conseguir esse medicamento é também recuperar essa pessoa para voltar ao trabalho. Então, às vezes, a negativa de um tratamento, tu está impossibilitando essa pessoa de voltar a exercer a sua atividade profissional e também gerando custos previdenciários. Porque enquanto tu não tem um tratamento efetivo, tu não vai voltar à tua recuperação total e tu vai continuar recebendo benefício previdenciário. Então é importante que a gente não fale aqui somente da questão do direito de saúde, mas também envolve a questão previdenciária, porque provavelmente tu vai estar num benefício de repente de auxílio doença temporário ou até mesmo um benefício por incapacidade permanente. É importante também lembrar que não importa contra qual ente federativo, o que importa é que esse tratamento chegue a quem precisa e que esse ônus não recaia sobre os membros da família. E, doutor, como fica o direito ao medicamento para um idoso cuja família possui bens, mas não liquidez financeira imediata? Bom, isso é um ponto bastante comum. Muita gente hoje, muitos pacientes hoje têm bens imobilizados em imóveis, automóveis, e não possuem renda financeira passível de arcar com os custos de um medicamento tão caro. Então, hoje o judiciário ele faz uma análise pontual. A gente procura indicar para os nossos clientes que eles forneçam declarações de renda dos últimos 3 anos para demonstrar para o juiz a impossibilidade de arcar com esses custos. Então, o juiz faz uma análise pontual. Ele não vai levar em consideração que ele tem um imóvel que ele possa vender esse imóvel para poder angariar valores e assim poder comprar os medicamentos. Então, basicamente, é assim que funciona. E, doutor, o segurado em gozo de auxílio-doença tem prioridade ou alguma facilitação ao pleitear esses medicamentos? Então, o auxílio-doença, ele não necessariamente ele gera prioridade, mas ele prova a incapacidade laboral do autor da ação e, obviamente, a redução de valores que ele geralmente está acostumado a receber mensalmente. Então, isso ajuda, de certa forma, a demonstrar para o juiz essa vulnerabilidade e convencê-lo de que é necessário o fornecimento daquele medicamento para fins de tratamento da saúde dele. Sim, e novamente, na questão ali previdenciária, quanto mais cedo ele conseguir esse tratamento médico, mais cedo ele está voltando para o mercado de trabalho e menos a União vai estar gastando, porque um dos temas ali, a discussão que envolve é os gastos da União. Então, ela, além dela não querer dar o medicamento, mas ela está gastando lá com auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, podendo recuperar essa pessoa para o mercado de trabalho. Então, é importante isso. É, bem ponderado, doutora. Inclusive, essa pessoa que está impossibilitada de trabalhar, que está buscando esse medicamento, se estiver pagando pensão alimentícia, é importante também entrar com um pedido de revisão de alimentos, porque dependendo, né, muitas vezes a base de incidência desses alimentos está no contra-cheque desse empregado. E acaba que ele não tem condição muitas vezes depende desse auxílio-doença, que acaba reduzindo o valor Sim. que ele tem de rendimentos, né, mensais. E então, não basta simplesmente parar de pagar, precisa ser feita essa revisão de alimentos para que se ajuste realmente a capacidade econômica atual desse pai, né, desse genitor. Doutor, se o medicamento for para uma criança com doença rara, o tema 1234 do STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, exige obrigatoriamente a União no processo? Vamos lá. Geralmente sim, tá? Quando a gente fala em doença rara, pressupõe-se que aquele medicamento possui um alto custo. Então entra de novo naquilo que a gente tratou anteriormente. Processos que envolvam valores acima de 210 salários mínimos ano automaticamente são distribuídos na Justiça Federal porque a União precisa compor o polo passivo da ação. Então, não é regra geral porque podem existir medicamentos abaixo desse valor e, por consequência, as ações teriam que ser distribuídas na Justiça Estadual. Mas, na maior parte dos casos, a gente sabe que envolve medicamentos de valores altos e por essa razão, os processos são distribuídos na Justiça Federal. E com certeza, né, essas crianças precisam da proteção
e realmente de um tratamento efetivo para, de repente, ter a cura. Nem todas estão buscando a cura dessa doença, mas uma qualidade de vida melhor, uma dignidade dessas crianças. Doutora, o fornecimento de itens como fraldas, suplementos alimentares, também entra na regra desses temas dos tribunais superiores? Também. Direito à saúde não é só por medicamentos. Fraldas, dietas, suplementos, sondas, todos esses insumos, eles podem compor uma ação judicial contra algum ente federativo para viabilizar, desde que comprovados os requisitos do tema 106, o fornecimento por meio judicial. E com certeza, se for uma pessoa idosa ou um deficiente, ele vai ter direito ao benefício de prestação continuada, caso ele nunca conseguiu contribuir, uma vez que ele já está impossibilitado e essa doença for considerada ali ou uma deficiência, né? Então ele pode buscar também o direito previdenciário nesse sentido, doutora. É muito importante. Doutor, o que acontece se a família comprar o remédio por conta própria? Ela consegue reembolso? É bastante comum também, mas não é o mais recomendado. Tá? Geralmente nos processos, quando comprovada a negativa de fornecimento administrativo, os advogados eles podem, mediante juntada de novos documentos e 3 orçamentos, requerer o bloqueio judicial do valor que vai viabilizar que o paciente adquira aqueles medicamentos. Mas é muito comum em casos de urgência, muitas vezes bate o desespero, que a gente falou lá no início, e a pessoa acaba adquirindo os medicamentos sem aguardar uma ordem judicial de bloqueio. Então, cabe ao advogado, obviamente, solicitar o reembolso por meio de um pedido judicial e geralmente os juízes acabam deferindo. Excelente. Eu tenho até uma dúvida, doutor, saindo um pouco aqui. E no caso, aqueles que fazem aquelas vaquinhas online, o judiciário também iria fazer a devolução desse dinheiro ou não? Porque como tu já ganhou, né, isso aí? Nesse caso aí é um caso mais peculiar, mas eu acredito que os juízes não fariam deferimento porque não partiu do autor da ação. Aquela questão do direito próprio em nome alheio. Exatamente. Então, acho que é mais difícil. Aliás, questão do direito alheio em nome próprio, nesse caso. Eu acredito que não conseguiria o deferimento de reembolso, porque não saiu do bolso do autor da ação, e sim de pessoas que fizeram doações, né? Mas eu já vi casos como este que o judiciário eles complementam. Às vezes conseguiam uma quantia já, né, significativa, e aí fazem a complementação. Sim, principalmente naquele caso do AME, né, que era um valor muito alto. Exatamente, nesse caso comum, mesmo que eu estou me referindo. E doutor, como o tema 1234 do STF influencia a estratégia do advogado quando o cliente é um segurado do INSS com baixa renda? Então, o tema 1234, ele influencia na estratégia do advogado como um todo, né? O fato do segurado ter uma vulnerabilidade econômica mais baixa auxilia na hora de fazer o pedido e demonstrar para o juiz que o tema 106 está inserido naquele caso. Então, a vulnerabilidade ela vai ajudar a comprovar um dos requisitos, que é a hipossuficiência, que é o fato dele não ter condições de arcar com o custo do medicamento ou do tratamento que foi indicado para o caso clínico dele. E nesses casos vai ter que juntar ali o histórico de crédito, né? E às vezes, além da aposentadoria ou da pensão que essa pessoa recebe, ela tem mais os empréstimos, então vai conseguir realmente comprovar a vulnerabilidade dessa pessoa na busca da medicação que ela tanto precisa. E os remédios conhecidos como off-label, fora da bula, são aceitos pelo STJ dentro dos critérios do tema 106? Então, aí é um tema um pouco mais complexo, né? Off-label significa que ele é fora da bula. Então, para fins de comprovar a necessidade de fazer a utilização daquele medicamento, o conjunto probatório tem que ser muito maior para poder convencer o juiz de que, embora aquele medicamento não seja previsto para aquele tipo de doença, para aquele tipo de enfermidade, ele é melhor do que os medicamentos que hoje estão disponíveis no SUS ou nas farmácias como um todo. Ou seja, a prova da eficácia. A prova da eficácia. O laudo tem que ser bem detalhado, bem especificado, dizendo exatamente a razão daquela indicação e sobretudo, demonstrando a insuficiência ou seria, no caso,
Puxa, como uma única forma de tratamento, talvez? Teria que comprovar que aqueles medicamentos que estão disponíveis, que eles não, basicamente, não são mais eficazes para aquele caso. Doutor, e também tem uma dúvida, a questão ali, nesses processos que envolvem medicamentos, como é que é essa questão, quando tu tem um plano de saúde, ou tu precisa ter o laudo do plano de saúde ou do SUS, como é que a justiça vem encarando isso? Depende contra quem a ação é distribuída. Se ela for contra o plano de saúde, geralmente o médico que acompanha o paciente, ele faz parte dos médicos do plano de saúde. Então, no momento de distribuir contra um determinado plano de saúde, vai ter um laudo do médico que acompanhou o tratamento dele pelo plano de saúde. Se a tua pergunta for no sentido de, num processo contra o Estado, município ou União, se pode um médico particular fornecer o laudo, a resposta é que sim, pode, porque muitas vezes as pessoas procuram o médico pelo meio particular. Por ser mais célere, às vezes. Por ser mais célere, daqui a pouco por não ter plano de saúde. Então, eles optam por fazer o pagamento de uma consulta, o médico vai indicar o tratamento a que ele precisa se submeter e ele vai entrar contra a União, Estado ou município, dependendo do caso, conforme a gente já tratou anteriormente. E se a demora do Estado em fornecer o medicamento agravar a doença, a ponto do paciente precisar de cuidados 24 horas, quais são os reflexos jurídicos para a família e no âmbito previdenciário? Sim, o ente público ele pode ser, sim, responsabilizado, tá? E digo que é bastante comum, o exemplo que eu estava dando antes da demora no fornecimento do medicamento, muitas vezes enseja que aquele paciente tem que ser hospitalizado por muito tempo, ou daqui a pouco necessite de home care. Então, se comprovado judicialmente uma falha, uma negativa por parte do ente federativo, ele pode sim ser responsabilizado. E lembrando que nesses casos que a pessoa está aposentada por invalidez e precisa de cuidados de terceiro, ela vai ter aquele acréscimo de 25%, doutora, no salário ali do benefício por depender de uma pessoa. Mas, auxílio acompanhante. Só que é somente nos casos de aposentadoria por invalidez. Agora que nós chamamos de benefício por incapacidade permanente. Então tem que ficar atento a isso. Conseguiu a aposentadoria ali por invalidez, tem que fazer o pedido do acréscimo de 25%. Se tem necessidade de acompanhamento permanente, né, de terceiros. Sim, se ele precisar, digamos, ele ficou acamado, não tem mais condições de se gerir sozinho, que vai precisar dependência dessa pessoa, ele pode solicitar esse valor. Muito importante aí, ó, para você que está nos assistindo hoje, saber os seus direitos e procure um advogado especialista em direito previdenciário, em direito à saúde, que vai poder lhe auxiliar melhor. Também lembrando, né, doutor, que nesses casos assim de família, onde o paciente ele está acamado, né, e tem um agravamento da doença, muitas vezes acaba que um familiar acaba tendo que se sobrecarregar mais para cuidar. Às vezes é um filho que a mãe tem que ter dedicação integral e acaba tendo que sair do seu próprio trabalho, né, ou às vezes se afasta por um tempo e também não consegue retomar, depois se recolocar no mercado de trabalho. Então é importante que essa pessoa saiba que ela pode também buscar uma pensão alimentícia para ela, né? Ou até mesmo, se ela já tem uma pensão alimentícia, entrar com uma revisional de alimentos para tentar aumentar o valor desses alimentos, porque essa dedicação exclusiva, ela tem que ser compensada. Bom, infelizmente, o nosso tempo está terminando. E eu queria agradecer imensamente a sua participação hoje. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que está nos assistindo conseguiu esclarecer as suas dúvidas do ponto de vista do direito de saúde, da questão também dos reflexos previdenciários e na família. Com certeza saíram daqui sabendo que devem procurar um advogado especialista para auxiliá-los. Muito obrigada. E aproveitando, doutor, deixa o seu @ para o pessoal de casa aí poder lhe acompanhar. Bom, eu que agradeço o convite, foi muito prazeroso estar aqui debatendo com vocês um assunto tão importante. E fica o meu @ aqui, é Matheus M. Freitas ADV. E qualquer coisa que necessitarem, é só nos procurarem lá no escritório e a gente vai sanar qualquer dúvida e necessidade que vocês porventura tenham.
E muito obrigada mais uma vez, doutora Rogéria Bueno, sempre pontual nas suas colocações do ponto de vista do direito previdenciário. Muito obrigada, doutora Luciana, muito obrigada, doutor Matheus, pelas explicações. Tenho certeza que quem está nos assistindo hoje conseguiu verificar várias questões aqui do direito à saúde, da questão ali dos off-label, e é importante realmente procurar um profissional especializado, porque faz a diferença na hora de tu conseguir o teu medicamento ou a tua home care. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês. Obrigado, gente. No episódio de hoje, vimos que a dignidade humana deve superar a burocracia. A saúde da sua família é prioridade e não pode ser apagada pelas dificuldades do sistema. Por isso, não se cale diante de uma negativa. Busque as orientações certas e lute pelos seus direitos para garantir o cuidado e a tranquilidade de quem você ama. E para você que nos acompanhou e ficou com alguma dúvida sobre como garantir um medicamento, um tratamento ou seu benefício previdenciário, mande para o arroba que está aparecendo aí na tela, @Vidas e Direitos. Que o aprendizado de hoje ajude a você e a sua família a superarem os desafios e a exercerem seus direitos com consciência e dignidade. Muito obrigada por hoje e até o próximo Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.